Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Se Acalme de novo. E dessa vez a gente vai dar um tchauzinho aqui pro Birimbelo até ali 2023, nossa última gravação de 2022. E hoje a gente vai relembrar muita coisa que aconteceu aqui no nosso projeto. Então já peço pra você deixar a sua inscrição, deixar aquele likezinho também, manda um beijo pra gente nos comentários e se liga no nosso Birimbelo. Tudo bem com você aí que escuta a gente desde lá do Spotify, você que vem assistindo a gente aqui no YouTube também. A convidada de hoje não poderia ser ninguém diferente de quem? Amanda Viana. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda Viana, vocês já me viram aqui, né, algumas vezes, né, como host, né, também. E hoje estou numa posição de convidada. Vamos falar um pouco dos nossos perrengues, nas nossas humilhações que passamos internamente e não passamos pra vocês, né? Vamos passar agora. Vamos passar, vamos abrir o jogo. Vamos abrir assim a cartinha, meu botar amor. as cartas na mesa. Já estão as cartas na mesa. Inclusive, hoje é dia de perrengue. Então, pra você aí que tá querendo começar um podcast, começar um projeto de audiovisual, aprende aqui com os nossos erros, besta, porque o que a gente passou não foi brincadeira, né, Amanda? Pelo que a gente já conversou com muitas pessoas que têm podcast, não passaram, acho que nem metade das coisas que a gente já passou. Porque não é brincadeira, não. Não, o nosso processo foi árduo, foi, assim, um processo de literalmente exponenciar o nosso crescimento, né? Porque a gente saiu do negativo. Do negativo, né? literalmente. Pra algo. A gente Somos hoje... alguma coisa. Somos uma imagem, pelo menos, né? Porque antes a gente era só um áudio. Não só isso. Antes a gente era só... A gente era uma ideia. Acho que nem a ideia. A gente era a possível de uma ideia, né? A gente nem tinha nem a ideia montada ainda, né? Foi um processo. Vamos começar então explicando como é que foi esse processo de montar a ideia. Você aí que quer ter um podcast, por exemplo, se liga de como foi o nosso processo de criação, porque pode ser que você utilize algumas coisas que a gente usou aí no seu processo. Amanda, como é que chegou pra você a ideia do Birimbelo? Garoto, foi literalmente o... Garota, eu tô querendo falar contigo. Esta pessoa, né, que vos fala aqui, ela chegou e me mandou uma mensagem. Garota, eu preciso conversar contigo. Eu pensei que era alguma coisa que eu tinha feito. Eu não sabia o que é que eu tinha feito, porque ele só chegou e mandou a mensagem. Garota, preciso falar contigo. Preciso conversar com você. Aí eu, pronto. O que foi que eu fiz? Eu mandei literalmente, o que foi que eu fiz? Nada, eu só quero conversar contigo. Tu pode vir aqui em casa? Não pode não, mas as pessoas não podem mais se falar, não. Pode, mas a pessoa chegar. Garota, é o seguinte, eu quero conversar contigo. Tu pode vir aqui em casa? Alguma coisa tem. Boa ou ruim, né? Tipo, a gente não sabe. Chegou, me falou a ideia. Eu quero fazer um podcast. Topa se fazer comigo? A resposta foi sim, nós estamos aqui. Mas antes disso, eu expliquei como era que seria, que era voltado, assim, mais na parte de entrevista, né? Porque existem diversos segmentos de podcast, existem diversas categorias. A gente, inclusive, foi uma questão que a gente pensou se a gente ia logo pro YouTube ou não, né? E faz literalmente um ano desde a proposta, que a proposta foi em novembro do ano passado. Foi em novembro do ano passado a nossa primeira conversa. Aí a gente ficou escopando algumas coisas, né? Algumas ideias. Pra quem não sabe, eu sou gestor de projetos, então eu trabalho com muitas metodologias, tanto de design thinking, como Leanception. Eu sou, inclusive, Leanception Poliglota Facilitator. também, viu? Porque ele falou vários nomes, eu acho que vocês vão entender piticas. Então, eu sou agilista, trabalho com metodologias... Agiota? Agiota não, que isso é crime. Agiotagem é crime. Né, Hamilton? Agiotagem... Mas aí, como eu trabalho com projetos, com gerenciamento de projetos... Eu acho que ele quis dizer que o Hamilton era agiota, eu sou a agiota do Hamilton. Mas eu não mato, eu só bato. Oh. Não! Enfim, vamos lá. Como eu trabalho com gerenciamento de projetos, eu tive todo ali as questões de organizar, a gente montou uns canvas, né? Foi, eu lembro trocou que umas a gente botou até a ideias. imagenzinha da DC com
algo que a gente queria seguir, a gente queria ser uma persona Traçando que nem as ela, personalidades do projeto, a gente... Então, ali, se o nosso podcast fosse um animal, aí cada um colocou os seus animais. Qual foi o animal que eu botei? Uma personalidade, aí eu coloquei Desi Gonçalves, inclusive. Se fosse Foi. uma cor, qual seria a cor? Foi mesmo. E aí tudo isso a gente entregou... E pra as cores foi as cores justamente que a gente pensava, imaginava. E a gente entregou pra um profissional, né, de design. A gente Sim, contratou uma inclusive, pessoa... ele se garantiu na nossa arte, ele teve muita paciência com nós dois, né? Todo mundo elogia a nossa Sim. identidade visual e isso a gente não conseguia criar por nós mesmos, né? Hoje em dia existem diversas ferramentas como o Canva, Mas o próprio acredito Wix. que um profissional em si, ele ajuda muito porque ele tem uma visão muito maior, né? Aí, como a gente não tem essa, essa capacidade... Porque, tipo, a gente nunca imaginou do telefone de lata. E foi algo que casou muito com a identidade do que a gente faz hoje em dia, né? Desde o que a gente começou. E a gente se personificou mesmo nesse telefone de lata, que é como se fosse um microfone. Um aqui e o outro aí do outro lado, né? E, inclusive, a gente parou muito tempo pra discutir e debater sobre a identidade visual. Inclusive, a nossa logo, ela tem uma pequena assimetriazinha entre os Bs, que foi um detalhe que eu disse, isso aí não pode ficar um embaixo do outro. Não. Isso tem que ter uma assimetria, tudo uma ideia. E a Amanda, meu Deus, tu tá falando disso aí? Eu, cara, vai ficar diferente. Vai ficar legal, confia. Ficou bacana, então Aí se a você... minha cara, confia, assim, ó. Se você ainda não viu aí essa assimetria, corre lá no nosso Instagram, que é o berimbelo.podcast. Vai aí na nossa logo, na nossa página principal do YouTube, vê aí se você confere essa assimetria e fala pra gente aí nos comentários se você percebeu. Quero saber se você entende. Até o microfone da nossa logo a gente mudou. Foi, até né? o microfone da nossa logo. Dentro do Ozinho tem lá um microfone, a gente mudou esse microfone Porque o pra microfone algo. ele tava do lado de fora. Era diferente, era diferente. Nossa. Enfim, chegamos então... E no- o nosso Tamagotchi era aquela corrente de calça jeans que ele pensou que era totalmente outra coisa. Nossa, foi... As confusões começaram aí no começo, os perrengues no começo. Mas a gente traçou o projeto, traçou o escopo. Tivemos a nossa identidade visual. E aí chegou o desafio de onde gravar. A gente primeiro decidiu que a gente ia ficar só no Spotify, né? Foi. E foi um debate grande, viu? Porque a gente também não tinha estrutura, né? De poder gravar e pra ir A pro gente YouTube. não tinha equipamento também. E dinheiro pra equipamento também. Nesse episódio aqui, a gente não vai falar muito sobre os perrengues dos equipamentos, porque a gente comprou equipamentos apenas pra primeira temporada. Porque ela foi toda ali no Spotify, inclusive ela já tá lá no E tem Spotify. a gente falando sobre os perrengues dos equipamentos lá no Isso. nosso último episódio no Spotify. Confere lá. Todinho tá lá, então a gente não vai se deter muito nisso. Você precisa assistir se você tá montando seu projeto, ou se você quer saber os reais Se você não perrengues quiser por passar completo. perrengue, assiste. Só assiste não, escuta. Esse é escuta, esse é escuta. escuta. Mas aqui a gente vai relembrar um pouquinho também, porque a gente começou testando na nossa própria casa, né? Foi. A gente tem vídeos, inclusive me Nossa. passa esses vídeos aí, eu Tem. sentado numa cama, Tem. com fone, testando Discord, Do lado da ponta, numa cama, na outra, assim, ó. Discord, Skype. O Hamilton sendo Severino, como sempre, né? Sempre o nosso grandiosíssimo Hamilton, que não vai receber o 13º no final do ano, nem FGTS, nem nada. O pobre trabalho É um feito trabalho condenado, voluntário, por obrigação. mas né? faz parte do currículo. Não. Mas ele já pode colocar aí no novo currículo, tá? Open to work, né? Vai dar certo. E aí, todos os perrengues da primeira temporada já estão lá no nosso último episódio, que a gente vai focar na segunda nesse momento. A gente gravou uma todinha no Spotify. Foi. E tivemos, assim, a decisão De vir pro YouTube. Como é que foi o começo dessa mudança pra produtora? Pesquisar, né? Porque a gente tinha que ver questão de estúdio, porque a gente não ia gravar mais no mesmo lugar, porque, como vocês sabem, no nosso último episódio a gente falou que a gente gravava numa sala de cinema de um condomínio. A sala Com era todos os nossos equipamentos. todos Então os a gente nossos comprou os equipamentos. gravadores, os microfones, os fones, Tudo. os cabos. as rings que queimaram. Tudo, Nossa. tudo. A gente realmente comprou tudo, só não tínhamos o espaço físico, né? Era. E... Vale, meu Deus. Deu certo. Vai. Aí, a gente tinha a sala de cinema. Só que a gente não tinha como filmar, né? A gente tinha todo o resto do equipamento. E sairia muito caro pra poder
comprar as câmeras pra gente poder gravar e a gente não tinha onde. Lá se vai, a gente procurar estúdio, ver preço, pegar orçamento. E acho que só Deus sabe onde foi que o Siakam achou o estúdio Estilo Livre. Apareceu pra ele, não foi pra ti? Não, foi a indicação do Ai, foi a indicação. do Renê. Foi, Inclusive, um verdade. abraço, o Renê, que trabalha aí nas redes sociais, na rádio. Inclusive, o Renê é meu primo. E a gente conversando, foi o Renê que passou aqui do Estúdio Livre. Sendo que não foi só o Estúdio Livre que tava aí no páreo pra... A gente passou pra por gente, outros né? também, né? Procurou valores e tal. E a gente foi por... Que a gente teve afinidade, como no nosso bolso, e teve uma estrutura que atendesse às necessidades. A afinidade financeira foi a melhor. Então, se você quiser aí alguma parceria com o Estúdio Livre, coloca o cupom Birimbelo, que aí você vai eles... ganhar 0% de desconto. E vai dar desconto pra gente, né, Márcio? O Márcio que tá dizendo que sim, a gente vai colocar esse cupom Birimbelo. A gente dá um grito ali embaixo, que o PV tá lá embaixo. Ó, PV, vê uns indicação nossa aí, ó, uns descontos pra nós, né, pro pessoal não. Mas vai que um dia, né, a gente consegue, né, Márcio? Só balança a cabeça. Mas voltando aqui pra essa segunda temporada, a gente teve muitos perrengues com questão de convidados. Ai, na primeira. E nessa segunda temporada, a gente continuou tendo perrengue. Então fica a dica pra você que vai convidar pessoas pro seu podcast. Se prepara. Não é fácil, não. Às vezes a pessoa, ela confirma com você e ela não aparece. Ela simplesmente não aparece. E você confirma 15 dias antes, você confirma uma semana antes, você confirma 2 dias antes, você confirma no dia. E na hora ela diz assim, não vou poder ir. Tudo bom. E a gente tá como? No meio do estúdio esperando eles. Tudo bom? Sim, aconteceu. E não foi uma vez. A gente não vai revelar nomes, eu espero que não. Mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre... O nome é tal. sobre esses episódios que não aconteceram. Aqui nessa segunda temporada, a gente passou um pouco nas mesmas temáticas ali da primeira temporada ainda. Até porque a gente ainda tá se achando como um projeto, a gente ainda tá evoluindo, a gente tá repetindo estratégias. Algumas não funcionaram tão bem, tururu, mas... E sempre tem um convidado que não tem tanto raio, né? Alguns temas a gente gostou bastante de repetir. Conseguimos trazer alguns nomes que são conhecidos, né? Isso, dessa vez a gente evoluiu, assim, a nível de convidados mesmo. Sim. Mas a gente já chega nesse assunto. Episódios que não aconteceram, vamos revelar então episódios que ainda não serão vistos porque eles não foram gravados, eles não existiram. Eu acho que um que a gente queria muito ter gravado era o episódio da tatuagem. Ai, meu Deus, da tatuagem. Senhor. O nosso Hamilton aqui, ele vai aparecer nesse episódio ainda e ele é todo tatuado. E o que era que a gente ia fazer? A gente ia fazer um episódio só sobre tatuagens que deram errados. E com um tatuador profissional. Tatuadores. E o Hamilton. Tatuadores profissionais. E o Hamilton, por quê? Por que o Hamilton? Porque, inclusive, ele tem uma tatuagem que ele fez em homenagem à mãe dele, né? E é errada. Ele fez em outra língua aí. E a tradução da língua, a tradução desse nome não é o nome da mãe dele. Totalmente nada a ver. E aí a gente queria... muito esse episódio. A gente queria muito, mas muito ter feito esse episódio da tatuagem. Se houver... O Márcio aqui já tá rindo. Mas é sério, ele tatuou o nome da mãe dele, é o que? Em árabe. E não em persa, sei lá. E não é o nome da mãe dele. Então, essa temática pode ser que venha aí em algum próximo episódio, se você conhece algum tatuador. E por isso que eu não vou falar o motivo de como a gente descobriu porque essa tatuagem é errada. Porque a gente tem a esperança de conseguir trazer esse episódio pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se você, então, tem... assim, conhece algum computador... Computador, várias pessoas conhecem. Isso eu posso garantir. Se você conhece algum tatuador e que toparia vir aqui no podcast pra fazer um episódio sobre tatuagens que deram errado, manda o nome aqui pra gente, fala com ele, diz pra ele vir falar com a gente, porque a gente quer muito esse episódio ainda. Outro episódio que ficou muito, mas muito... E a gente chegou a gravar. Não, calma aí. Esse aí vai ter. Não é aquele ali ainda não, né? Outro episódio que ficou muito no nosso planejamento. Ficou assim, eu queria muito ter feito esse episódio. São com chefes de cozinha.
Esse episódio ia ser o primeiro com 4 pessoas. Era. Inclusive, a gente não gravou nenhum com 4 pessoas na mesa. Foi nenhum com 4. Esse ia ser o quarto episódio. Não revelaremos nomes, mas sentimos saudades aí de que nem existiu. A saudade do que a gente não viveu. Mas você viveu uma experiência muito boa com esse, né? Conta aí pra gente, então, como foi esse momento de um leve desesperinho. Dos chefes? Ai, meu Deus. Foi marcado também, de novo, né? Todos foram marcados. E... chegou no dia. Marcados que você diz manda o briefing. Inclusive, a gente manda briefing, a gente manda tem um endereço. Briefing muito bonito. Vale a pena pra quem é convidado, vale muito a pena ler, reler. Porque tem todas as informações que você precisa pra não passar vergonha. Ou passar vergonha, né? Depende de você. A gente foi confirmado, né, com os chefes. Pra quem me conhece fora daqui, sabe que eu faço o curso, né, de patisserie, de gastronomia, essas coisas. E a gente ia chamar uma pessoa de lá, né, da escola. E são 2 pessoas. E eles são chefes e tal, renomados e tal, né? Só que a pobre da professora, ela ficou doente. Ela teve que fazer uma exame, foi que eu te disse? Foi um exame. Que era tipo um negócio aqui, tipo uma pulsão. E ela ficou sem voz no dia da gravação. Aí... Podia ter sido na perna, no braço. Mas foi na garganta. Em qualquer canto, mas foi logo na garganta e ficou sem voz. E aí tava tudo confirmado. Tudo. Continua. E foi no dia. Ela fez a pulsão na quinta, a gente ia gravar na sexta, né? Porque eram os horários que eles podiam. Aí, até isso a gente ainda tentou remanejar. Chegou na sexta, me manda mensagem. Amanda, é o seguinte. Quando a pessoa me manda Amanda, é o seguinte, eu já sei que coisa boa não vem. Amanda, é o seguinte, eu não vou poder ir. Aí eu, por quê? Por quê, minha senhora? Por quê? Por quê? Eu estou sem voz. Ela pegou e me mandou um áudio que eu não escutei, não consegui compreender nada porque ela estava sem voz. Aí eu pergunto, como é que tu me manda um áudio se tu tá sem voz? Ela, é pra te mostrar que eu tô sem voz. Eu, tá bom, eu acredito em você. Ela me mandou um vídeo, é porque eu esqueci de mandar o vídeo, pra ela dizer que estava sem voz. Mas ela disse, chorando, por favor, me perdoa, eu não quero deixar de ir, não me abandona, eu quero muito ir, eu quero muito participar. Eu, mas tá bom. Isso faltando o quê? Algumas horas. Horas. Pra gente poder gravar o episódio dela. E foi sobre. E nesse dia Não, mas teve mais coisa, porque a gente remarcou pra outra semana. A gente remarcou pra outra semana. E foi ela que não pôde ir também, né? Os 2 pegaram Covid na outra semana. Mas pelo menos eles pegaram Covid sozinhos, né? Não foi com nós 2. Não, e o engraçado era porque, assim, eu tava numa reunião. E aí eu tava falando com a Amanda, né? Amanda, tá tudo certo pra hoje? E aí a Amanda mandou mensagem pra eles. Mandou a seguinte mensagem para os convidados. A Ludmilla mandou dizer que é hoje! Super animada. Super animada. Todos os convidados sabem que no dia da entrevista, eu mando uma mensagem super animada dizendo, olha, a Ludmilla mandou avisar que é hoje. Aí a pessoa me responde, não é não. A Amanda levou uma negativa na cara dela. E eu, Amanda, e agora? Meu mundo caiu. Aí a Amanda disse assim, imagine o meu que tô com uma fornada de brownie no forno. Imagine o meu que eu tô com fornada de brownie no forno e eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. E eu no meio de uma reunião, tentando montar alguma coisa, porque a gente não podia cancelar com o estúdio de novo. Pra ver se dá certo. Nesse dia deu certo a gravação. Gente conseguiu, né? Foi um outro episódio, você aí não vai saber, vai ficar na curiosidade. Mas era o Márcio aqui curioso. Vai dizer depois. E aí, a gente teve essas questões com convidados, tanto na primeira temporada quanto na segunda, né? Mas pra você como produtora, e aí fica aquela dica mesmo de produção de podcast, como é que foi lidar com Spotify e YouTube? Eu acho que o Spotify foi mais fácil, porque a pessoa ela ficava com menos medo de aparecer. Né? Porque você vai escutar só a voz e tal, o máximo que aparece é as fotos que a gente bate pós-programa. O que muito pesava para alguns convidados era aparecer na frente das câmeras.
Ai, mas eu vou ficar tímido na frente das câmeras, eu não sei como é que eu vou me portar na frente das câmeras. Tanto que a gente teve vários convidados que chegavam aqui todos acuados, né? Então a gente conversava antes pra poder soltar um pouco mais. Mas, tipo, a mudança pro YouTube pra alguns convidados foi mais pesada. Muito mais. Pra gente, mudou bastante também as questões de equipamento, Sim. né? Na parte de produção, como era que é o seu olhar quanto às questões que a gente levava pra Spotify e que a gente leva pra YouTube? Tem diferença? Tem muita diferença. Muita mesmo. Não só na estrutura, né? No todo. Tipo, a gente mudou toda a estrutura do roteiro. A gente fez uma adaptação de roteiro. Eu lutei muito pelos meus Reels, mas eu não consegui ficar com eles. Porque na nossa primeira temporada, os A gente nossos tinha views eram Reels. muito bons. A gente tinha um cenário, Sim, assim, incrível. instagramável. Não que aqui seja... viu, É Márcio? porque Calma é aí, menor. é porque era diferente. Mas os nossos Reels eram realmente diferentes. Mas pra pessoal entender, porque, tipo, lá a gente tinha um espaço. Aqui a gente tá literalmente no estúdio. E ter um espaço menor, acaba que a gente não pode ter muitos acompanhantes de convidado. É algo que a gente falava muito pros convidados. Você pode levar um acompanhante no máximo. Porque a gente não... Não é querendo ser ruim, viu, gente? É porque existe limitação física e pra tornar o espaço agradável, pra tornar, assim, até questão de pressão mesmo, porque aqui dentro é uma pressão, né? Sim. Com várias... E como é tudo fechado, tem pessoas te escutando diretamente e tem gente que não tá acostumado com isso, né? Exato. E, tipo, a gente tem um espaço menor. E pra gravar, a gente ainda tentou, não foi no nosso piloto, né? Gravar só que não ficou legal. Tanto que ele foi apagado sem querer, não foi nem eu. Aí, tipo, tem toda essa diferença de tamanho de lugar, de pessoas que a gente foi entrevistar. A gente passou a entrevistar mais de uma pessoa, que foi um desafio muito grande. A gente tava se acostumando a saber como olhar pras pessoas, quem é que a gente falava primeiro, se a gente tava falando mais com uma do que com outra, se uma falava mais do que a outra. E vocês vão ver várias pessoas falaram muito mais que outras, né? Mas porque a pessoa fala, né? E de equipamento, na nossa primeira temporada, a gente levava, assim, tipo, 3 mochilas. Nossa! Aí era gravador, microfone, canecas, plaquinhas, essas Ring nossas light. plaquinhas, ring e tal. E até hoje, quando a gente vem gravar aqui no, A gente tem a no sensação estúdio, de que tá faltando. Pra gente tá faltando alguma coisa, porque a gente traz o notebook, a gente traz nossa decoração o carregador e as canecas. Então, e assim, o nosso banner, que tá aqui no meio. de três E o nosso amendoim, porque... foi marca dessa temporada esse amendoim. Porque algo que a gente aprendeu é que as pessoas gostam de amendoim. Atenção, alérgicos. Avisem ao Berimbela. Avisem antes. A gente vai incluir isso no briefing. Porque a gente traz amendoim, lactose, chocolate. Mas vocês, produtores de amendoim, patrocina nós. É verdade. Patrocina. Agora você acertou. Patrocina. Você também, ó, de batatas, aquelas batatas de pacote. Eu não posso falar nome, porque ela não me patrocina. Ainda. Vai que um dia, né? Você me nota e me traz aquele pacotinho que vem mais batata do que ar. A gente aceita, A gente aceita. Vamos aqui se encaminhar para os nossos primeiros quadros. A gente vai debater um pouquinho mais essas divisões de temporadas e vamos abordar ainda muito mais perrengue, não se preocupe. Inclusive hoje a gente já tá faltando, sabe por quê? A gente já tá passando um perrengue Eu me engasguei. porque acabou a nossa fita. Então, a gente não pregou as cartinhas aqui. Por isso que elas estão aqui. A gente botou cartas na mesa. Aí, ó, as cartinhas estão todas na mesa, Acabou a galera. nossa fita pra prender o banner. Acabou a a gente fez a fita. gambiarra aqui. Acabou até a fita do pobre do Márcio, que tava ali em cima. Acabamos a fita do estúdio também. A gente foi comprar um suco, a fila do supermercado tava enorme. gigante. Aí o nosso host que disse que não ia tomar refrigerante, tá tomando refrigerante. Tudo bom, quem nunca, né? Vou passar um pano aqui, passa panito. O pano é brilhoso. Ah, outro perrengue dessa vez, a minha careca tava brilhando absurdamente hoje. E a Amanda não trouxe um pó pra passar aqui. Ai, Pó gente, de eu maquiagem, esqueci. galera, pó de maquiagem. Tudo bom. Eu ia Bom. fazer a piada. Não, Não, não. ai, eu não posso, não. Não. Enfim, Vamos fica na aqui. cabeça de vocês. Vamos aqui, então,
um quadro, eu não sei se ele vai se perpetuar, porque eu criei ele especificamente Ele não deixou nem eu ver. pra esse episódio aqui. Ele tá criado para esse episódio, tá? E ele se chama Areninha Birimbelo. A gente vai montar aqui um duelo entre episódios, entre temporadas. E você quem vai dar o seu palpite. Vamos aqui pra primeira Areninha Birimbelo. Ai. Areninha Birimbelo, então. Amanda, eu queria que você aí dissesse qual foi a sua melhor estreia. A gente teve a estreia do Spotify, que foi Os Perrengues da Vida de Blogueira, com a blogueiríssima Camila Matias. Tia Camila passou aqui. Beijo. Tia Camila passou aqui no Birimbelo umas 2 vezes ou mais ali nos nossos reels, nos nossos comentários. E ela foi a estreia da nossa primeira temporada lá no Spotify. E da segunda. Segunda temporada, junto com a Jéssica, vieram aqui e arrasaram, inclusive. O episódio era Vim Pra Falar Mal de Macho. Eu acho que o Márcio nunca ouviu tanta gente falar mal por tanto tempo de homem, viu? Que ele chega, tinha horas que ele ficava, meu Deus do céu, onde é que eu me meti? E aqui na Areninha Birimbelo eu coloquei as 2 estreias. Estreia da primeira temporada, estreia da segunda temporada. Você vai ter que escolher um desses episódios aí pro seu coraçãozinho. Eu gosto muito da estreia da segunda temporada. Ela tem mais meu coração. Eu gosto muito da primeira. A primeira a gente teve tanto perrengue pra poder conseguir sair, porque quem escutou o último episódio sabe que a gente passou um dia inteiro pra gravar um episódio. Literalmente. Literalmente, porque você vai escutar lá, com certeza você vai. Mas você também vai deixar a sua inscrição aqui, o seu likezinho no nosso canal aqui do YouTube, tá? E diz aqui também qual foi o que você mais gostou. Isso, se posicione qual foi a melhor estreia do Birimbelo. Por quê? Na primeira temporada ali do Spotify, o gravador chegou um dia antes da gravação. Porque e a você vai gravação ver tava lá... marcada. Isso, você vai ver lá no nosso episódio que o nosso gravador foi uns 3 rolês aí. Saiu da China, foi perdido, estornado, comprei outro, tal. Enfim, você vai ver. E na hora de gravar com a tia Camila, simplesmente não passava a energia do microfone para o gravador. Mas pra saber que era a energia que não tinha passado, demorou muito tempo. Muito tempo para descobrir. Descobrimos. E aí, conseguimos, gravamos e tal. Inclusive, acabou a pilha do gravador no meio. Nossa, no meio. Tanto que você ouviu o primeiro episódio, ele não tem final. Ele não tem fim. Ele não tem final, ele não tem Ele não tem. Ele acaba com um que eu furo. Aí o Gaspar, ele tentou complementar. O Gaspar, ele tentou complementar com alguma coisa, mas como era a primeira vez do editor, ficou tipo... Sério, galera. Vão ver lá pra vocês perceberem como foi tosco esse final. O Márcio tá só rindo. A estreia da segunda temporada aqui foi com a Jéssica e com a Camila. Foi o nosso primeiro desafio de ter 2 pessoas, né? Foi a primeira vez que a gente botou 2 convidados ao mesmo tempo, né? E a gente não sabia como é que fazia. Inclusive, a gente mudou completamente o roteiro. Uhum. A gente tá ofertando, inclusive, consultorias de roteiros de podcast hoje. Olha só como mudou nossa vida, né? A gente tá dando aí umas consultoriazinhas. E é verdade. A galera lá, uma galera de Portugal vindo falar comigo. A Amanda dizendo aí que é produtora também. A gente... Tamo evoluindo. Tem projetos. E Ciro Santos, alô, tudo bom? Vai ter navio? Não sei, vamos aí ver aí. Eu tava Tubarão, te amo. Não. Eu tava sonhando, mas não sei nem a expectativa zero, né? E aí, voltando aqui, nessa segunda temporada pra essa estreia, a gente teve que reformular todos os quadros. A gente também não sabia a pegada dos quadros, Até né? porque a gente queria algo mais digital, né? Porque a gente tinha as cartinhas, pra quem não lembra das cartinhas. Nunca viu, elas são assim, ó. Tá ouvindo? Plastificadas. Elas são assim, plastificadas e tal. E elas passaram a ser decoração e algumas foram pra televisão, né? E a gente também não sabia como é que ia passar pra televisão, porque a gente não tinha como passar, né? A gente não sabia encaixar as coisas, assim, foi muito no teste. Uhum. Na verdade, a gente gravou um piloto antes, né?
Mas foi uma adaptação nova que a gente teve que construir pra essa segunda temporada. E aí, pra você, então, Fica na ficou segunda. o seu coraçãozinho ela mexe pra segunda. pra segunda temporada. Se você ainda não assistiu esse episódio aí, a tia Camila e a Jéssica vieram pra falar mal de macho e tá lá no nosso YouTube. Mas agora eu pergunto pra você. Pra Qual mim, tem seu coração? é a primeira temporada. Por quê? Pra mim, porque Por tudo, né? Pelo contexto como geral. eu sou gestor de projetos, foi muito mais a questão de numa escala de evolução, sabe? A gente não tinha nada e a gente passou até alguma coisa. Na segunda temporada, o salto não foi tão grande. Foi um salto bacana, mas não foi tão grande. Não saiu ali do zero. E eu não consigo transparecer no YouTube aqui o frio na minha barriga de não entender por que a energia não tava saindo do microfone para o gravador. Até Era só uma voltagem, mas não dá pra explicar assim. Qual foi a sensação do dia? Porque tem muita coisa aí nesse microfone, gente. Vai lá no Spotify Eu assistir. acho que eu tenho vídeos desse dia. Vai lá no Spotify assistir, porque tem muita coisa. Enquanto isso, eu vou passar pra pro segundo round, segunda batalha aqui da Segundo Areninha tempo. Birimbelo. Vamos lá, então. Areninha Birimbelo trouxe 2 episódios da Nossa. primeira temporada ali do Spotify ainda. Ai, os dois. Que é uma com a Vradiane, intolerante à lactose, é tudo inconsequente. Nossa! E o nosso penúltimo episódio ali do Spotify, que é com a Patrícia. Com vocês, Sua Majestade a Rainha. Um na temática de lactose e o outro na temática de quadrilha de São João. A gente aqui do Nordeste, eu pelo menos, amo São João e a gente tem um episódio só sobre isso. E aí, Amanda Viana, produtora do Bini Belo, qual é o episódio que ganha essa areninha? A gente não tá avaliando as pessoas, a gente tá avaliando ali o episódio, tudo. Nossa, da Vradiane. Porque vocês não me viam, né? Obviamente que vocês só escutavam. Às vezes eu escutava minha vozinha de fundo, mas no da Vradiane, eu ria. Eu ria tanto, mas eu ria tanto que eu chorei. Eu não conseguia mais prestar atenção no fone, no que eles estavam falando, porque eu estava rindo tanto, Por quê? Porque eu me identifico com toda a história dela. A história dela, assim, faz parte, assim, de todo mundo que é um intolerante. Porque todo intolerante é inconsequente. Isso é um fato. Nós dois somos intolerantes, nós dois somos dois inconsequentes. Foi o nosso lugar de fala real. Inclusive, essa convidada se cagou na história lá que ela contou. Então, literalmente. é muito engraçado, gente. É muito bacana você escutar e você sentir a dor que essa convidada passou ali contando essa história, E a né? vergonha, acho que se tivesse sido aqui, o Márcio tinha chorado de rir. Ele não ia estar conseguindo ali, ó, ajeitar as câmeras, com toda certeza. E o episódio da Patrícia? O da Patrícia foi mais emocionante, né? Ele tocou, assim, o coração de quem é setembrino. Porque foi na época da quadrilha dos ex-alunos. E ela foi rainha da quadrilha na época dela, que ela estudou lá. E todas as histórias que ela contou, a gente se identificava. Tanto que ela falou uma das frases que tem lá no colégio, né, até hoje. Quem perde tempo, eterna perda chora. Inclusive, se você é setembrino, estudou no Colégio 7 de Setembro aqui em Fortaleza, deixa essa frase aí nos nossos comentários pra gente saber que você chegou até aqui. Quem perde tempo, eterna perda chora. E essa questão da quadrilha é muito bacana, porque eu e a Amanda, a gente se conheceu na quadrilha do 7 de Setembro. 2017. Então, faz parte dessa nossa história. A gente não dançou junto, a gente era lá do fundão, as últimas fileiras, né? Que era aquela galera que ou chegava depois, ou não pegava coreografia. Eu tava lá frescando. Ou era flopado, ou tipo assim, não era da galera da lá. turma, porque assim, aí né? tem a galera que é da galera que vai ficar lá na frente, né? Não quer dizer que não tem clean, né? O veneninho escorrendo aqui, todo mundo sabe. Mas, tipo, nem quer dizer que eles não são bem, né? Então... Não, mas assim, existe isso. E aí eu e a Amanda, a gente era lá de trás. E pra gente, eu sou bem mais velho do que boa parte da galera que tava lá dançando, né? E aí pra gente era um sentimento diferente. A gente realmente tava lá pra se divertir. Sim.
Então a gente não tava lá pra competir, pra dar close. A nossa roupa tava era pra dar close horrível. hoje, dessa vez. A nossa roupa era bem mais feinha. A Era. segunda dança foi muito Muito mais bonita. bonita. E a desse ano a gente pagou caríssimo, mas a nossa roupa tava incrível. Incrível, impecável. E aí, a gente se conheceu na quadrilha. Começamos a amizade lá na quadrilha. Aí, da quadrilha, a gente foi pra... Gente, eu aguento ele desde 2017. Vocês não têm noção o que é aguentar essa pessoa. Da quadrilha, a gente foi pra carnaval. De carnaval, a gente começou a sair. O quadrilha de junina, mano. Não é A quadrilha Paixão Setembrina. O É do- Márcio aqui não tá sabendo de nada. É A quadrilha porque- de São João, gente. Não é de armas, drogas, não. Não, é porque a nossa quadrilha... Nossa, ó, não é nem nossa. Mas, tipo... a gente do Colégio 7 de Setembro, eles têm uma tradição de muitos anos. Faz o quê? 25 anos? Mais de... Não sei quantos anos. A tradição é que as séries do nonão ao terceirão, eles competem entre si, fazem uma mini quadrilha profissional. Mas é só interno, né? Só lá do competição interna. Aí, tipo, faz uma mini quadrilha profissional que eles contratam coreógrafo, contratam roupas de quadrilhas profissionais daqui do Ceará, da Paixão Nordestina, da Junina Babaçu, da Ceará Junino, de todo esse pessoal. E fazem e eles aprendem o marca-passo, né? A gente aprendendo os marca-passos desde o 9º ano, sabendo como é marcar, né, e tal. E todo ano tem essa competição. E quem era do 7 de setembro sabe a paixão que era dançar pra sua série, né? Pra sua competição, como era o gosto de ganhar e tal. E voltar depois de muitos anos e dançar e tá sentindo a mesma emoção é indescritível. E aí a gente sentiu essa emoção, ficamos amigos, começamos a sair de carnaval. A Amanda começou a namorar o Hamilton. O Hamilton entrou pro nosso grupo de amigos. Hoje em dia, se eles terminarem, a Amanda sai do grupo de amigos, o Hamilton fica. E aí, a gente dançou de novo o ano de estreia do podcast. Vou colocar aí a nossa foto dançando junto. Acho que eu já coloquei na edição. A gente não era pá na primeira vez que a gente dançou. E agora a gente foi pá. Será que a gente vai ter uma outra quadrilha? Não sabemos, mas agora a Amanda vai se pronunciar aqui qual é o episódio lá do Spotify que ela vai levar pro coraçãozinho. O que eu levo pro coração é do intolerante à lactose. O do São João da Adriz, ele tem um coração e tal. Inclusive, eu me emocionei na hora da gravação, a voz falhou. Mas... Se você escutou esse episódio lá, tem uma hora que a minha voz falha. Sim. Então, descubra aí qual é o tempo aí que minha voz falha. E ele realmente toca lá em quem estudou no Colégio 7 de Setembro, tá? Mas, tipo, da primeira temporada vai o do intolerante à lactose. Eu vou confessar que o meu também é do intolerante à lactose, porque, gente, não dá pra você escutar sem rir. Não dá. E na época que eu convidei a Vraidiane pra vir... Também foi uma peleja, caso que ela não vai. Ela dizia que tinha vergonha. Sim. E eu pensava que era vergonha da história. E aí ela explicou que não era vergonha das câmeras. Eu, garota! É só tua voz! Não vai precisar de vergonha, vai ser ótimo. E aí foi uma ótima gravação. Ela chegou super cedo, ela chegou E ela na queria de universidade, roupa de gente. academia, gente. Escuta lá o episódio da Vradiane, depois conta aqui se você gostou. Porque a gente vai pro nosso próximo duelo, tá bom? Então, ali a gente teve um duelo entre primeira e segunda temporada na estreia, um duelo aqui entre primeira temporada e vamos para um duelo de segunda temporada que você participou, Amanda. Então por isso que eles vieram pra cá. A nossa gravação do Núcleozinho do Raul, episódio 4 dessa segunda temporada aqui. E a Central Birimbelo da Copa com o Balacó, episódio 06 aí. Amanda, quer escolher aí qual é o que vai ficar pro seu coraçãozinho? Não quero escolher, não. Eu não vou me posicionar. Mas quem assiste aqui a gente no Birimbelo sabe que a gente se posiciona. O do Raul foi a primeira vez, não foi que eu participei? Foi. Não sei. Foi. O do Raul foi a primeira vez que eu participei como host. Foi.
Ai, gente. Conta aí a história de cada um dos dois. O do Raul, a gente teve o programa do Raul, a que gente foi gravado antes desse. A gente vai abordar ainda, Que não, por uma falha, né? Mas a questão é que nesse aí a gente esqueceu do Raul, inclusive. Foi. E aí a gente teve que fazer toda a adaptação. A gente conta esse acontecimento lá no episódio 04 dessa temporada aqui. Corre lá, assiste, você vai entender o que aconteceu, o processo todinho. Mas aqui a Amanda tá de host justamente porque a gente fez essa adaptação, né? E foi a partir daí que eu comecei a entrar de host, né? Em outros episódios. Mas a do Raul teve toda essa pegada e tal, da gente falar com ele, de se desculpar pelo que aconteceu, do programa dele que não deu certo, que ele já tinha gravado. Só que a gente acabou esquecendo do Pob. Mas não foi por mal, não gente. Foi por mal. A gente explica isso no episódio também. Foi. Teve um contexto. A gente tava... Assiste o episódio, tá muito bom. A gente tava esperando uma resposta de um lado, tava agendando umas coisas do outro. Acabou que o cronograma, atropelou, né? Passou. E aí aconteceu. E no do Balacó, tipo, a gente tava no meio da Copa, a gente queria alguma coisa de Copa, alguém que entendesse muito desse mundo de Copa. E uma amiga nossa, muito próxima, indicou ele, a gente falou com ele super topou, muita gente boa. E o programa dele foi muito, muito bom. E foi o primeiro que bateu, assim, 1 hora, não foi de programa? Isso, e... Todos aqui têm uma primeira vez de alguma coisa. E, inclusive, a temática de futebol, nos nossos planejamentos, você pedia muito. Sim, muito. Né? E, tipo assim, eu pra futebol, de boa, ganhou, perdeu, tanto faz. Pra mim, não é uma coisa que faz tanto sentido, assim. Eu vou pra estádio, eu gosto de Copa, eu torço, paquero em estádio, tudo bom. Segue aqui o Berimbelo. Mas... pra mim era um tema indiferente. E a Amanda não. A Amanda queria e nessa temporada a gente teve 2 episódios sobre futebol. A gente ia ter um terceiro, mas também entra naquela dos convidados que não deram certo, né? Mas a gente teve 2 programas de futebol que foi simplesmente incrível. Teve o primeiro, né? Que foi Rivalidade Somente em Campo. Que foi simplesmente muito bom. Acho que a gente não pensou que fosse ser um programa tão bom quanto foi. A gente pensou que eles fossem se alfinetar um pouco mais, né, e tal. Mas... Ai, eu adoro do Raul. Tipo, foi minha estreia, assim, de host. Mas eu fico com o Central da Copa. Escolhido, então, o Central da Copa pela Amanda. Mas eu fico... Gente, deixa eu explicar. Eu fico pela Central da Copa, do Berimbelo da Copa, por quê? Porque eu adoro futebol, eu entendo de futebol. Eu sei que várias pessoas dizem, olha, para as mulheres dizem assim, tu lá não sabe nem o que é um escanteio na tua vida. Garoto, me respeita. Não é não. Mas, tipo, eu lutei muito pelas essas vertentes de futebol, espero que vocês tenham gostado. Diz aqui se vocês gostaram desses episódios, mas fica no meu coração o da Central da Copa. Já o meu fica do Raul. Que tem umas questões ali de empreendedorismo, umas questões de posicionamento pessoal. O dele é bem emocionante. Cada vez mais eu venho me posicionando diretamente em algumas questões nas minhas redes sociais. E isso eu vi no Raul, assim, caramba, ele realmente se posiciona de uma forma bem diferente da minha. E eu achei muito bacana. Então... Discordamos de novo, né? Sim. Mas, tipo, tem no programa do Raul também, ele fala que a gente inspirou ele a fazer o cozinho do Raul, né? Lá na bodega do Raul, que é o Instagram dele, do empreendimento dele, na verdade, ele conta, assim, ele leva alguém pra casa e mostra a história, faz um prato, algo nesse sentido. E ele diz que a inspiração foi o Berimbelo. Isso também aconteceu lá na nossa primeira temporada. A gente percebe que a gente inspirou o Wesley, sim, por exemplo. A gente teve muito feedback positivo do Wesley. Até hoje, assim, um dia desse, ele tá morando fora. Sim, hoje marca a gente de vez em quando. Não, ele postou uma foto que ele bateu lá no nosso estúdio. Sim, sim. Ele, assim, ele vende curso de finanças e tal. E uma das fotos lá era ele, assim, com o nosso microfone. Eu sei onde ele bateu isso aqui. Foi com a gente.
E aí ele dizia assim que não gostava muito da voz, ele não se via muito. Escutar tipo, a voz dele posicionada do jeito que ele se posicionou pra ele foi uma... Foi uma barreira e a gente esteve presente nesse processo dele quebrar essa barreira, né? Então eu vi muito esses perfis parecidos do Wesley e do Raul ali. Pra mim foi bacana, então você ficou com o Central Birimbelo da Copa, eu fiquei no cozinho do Raul. Eu fiquei no cozinho do Raul, foi igual mal! Olha aí, ó, Raul, cuidado com o carequinha aqui, ó. Alô, bodega do Raul! Não é nada disso que você está pensando. Mas, Raul, ele disse que tava no cozinho, viu? Cuidado. Eu vou mudar aqui o quadro. Agora sim, Amanda, a gente vai fazer... Só um instantinho, deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver... Agora sim, a gente vai fazer aqui uma adaptação no nosso estúdio, um passe de mágica. Vocês estão vendo que tá aqui, ó, câmera pra mim, câmera pra Amanda agora, Márcio. Quando eu estralar os dedos, volta pra mim, Márcio, volta pra mim. Quando eu estralar os dedos, a gente vai ter um novo layout aqui no programa, porque as nossas cartinhas do Birimbelo do Convidado mudaram e eu vou já mostrar pra vocês. Num passe de mágica, a nova adaptação do nosso cenário aqui em 3, 2, 1... Oi! Ixi, já mudamos aqui. Pena que ele não gravou. Mudamos aqui ele não entendeu o contexto. Mudamos o layout. E quem foi pra técnica foi o Hamilton, que é o nosso Severino, nosso quebra-galho, que não vai receber o 13º. Ele, inclusive, já errou porque a Amanda falou e a câmera não foi pra ele. Quando ela falar, vocês vão perceber que a gente mudou o layout pra chamar o nosso primeiro convidado, que é nada mais, nada menos que o Márcio! Olha aí! Primeira vez que vocês estão vendo o Márcio aqui na nossa cadeira. Tá difícil ver, mas eu tô aqui. Inclusive foi a primeira participação aqui como na mesinha, né? Como entrevistador, entrevistado, participante. Como entrevistador, é o seu, não. Né? Já fiz um podcast. Olha, Sim, ele tem um podcast muito inspirado dele. em vocês, no diálogo bacana de vocês, que eu acho massa. E Nosso roteiro tá aprovado só também? fiz um, porque... muito trabalho. Muito trabalho. Não, não quero não. Prefiro ficar ali na técnica meio, que é mais Segue fácil. nossas dicas Demais. do que não fazer. Se acaba é uma inspiração. Com todas Uma inspiração ali de vários erros e acertos. E para esse nosso último episódio de 2022 aqui, queria saber se você já deixou a sua inscrição. Por favor, deixa lá, deixa um comentário também. E no Instagram não esquece de seguir a gente lá também, tá? A gente tem uns reels muito massas. A gente fez uma adaptação das nossas cartinhas do Birimbelo. Deixa eu pegar aqui, já que todas as cartas estão na mesa. Se você chegou agora, volta um pouquinho e você vai entender que acabou a fita pra pregar as cartinhas na parede. Tudo bom? E aí, as nossas cartinhas agora viraram, como vocês vão ver aí na tela, cartinhas da nossa equipe. Então você tá vendo aí a cartinha do Márcio. Acabou o amendoim também. Eu queria dizer que a nossa produção, inclusive eu, tem que comprar mais amendoim. Vocês vão ver aí então a cartinha do Márcio, a cartinha do Renato e a cartinha do Hamilton. Cada um vai ter a sua perguntinha diretamente. E a gente vai começar a abrir aqui a cartinha do Márcio, que é o nosso maestro aqui da técnica, das gravações. Ele não tem essas trocas de câmera, tá, galera? Queria dizer isso, porque o Hamilton tá... Porque eu tava falando e a câmera não tava em mim. Vocês entenderam? A gente vai Seja focar horrível, nos que perrengues. vocês vão sempre depender de mim. Seja horrível, seja horrível. A gente tava trazendo aqui os perrengues dessa segunda temporada, tá, Márcio? E vocês Me identifiquei tanto, não tem noção. Demais, me identifiquei demais. Com a segunda ou com a primeira? Ou com todas? Com todas as Com duas. todas. Mas você, meu filho, você esteve envolvido diretamente num perrenguezão. E a gente vai trazer pra cá. O Márcio já se A gente vai escondeu expor. assim. Deixa baixo Márcio, aqui, pelo amor de Deus. não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Hamilton, eu tô falando, é pra mim, Hamilton. Eu não sou magro. Caralho. Por isso que você não vai receber o seu 13º, viu? Mas eu entendo, porque você o controle de estar fazendo os cortes é mais o seu técnico que tá funcionando ali.
E você tá acompanhando, mano, aquilo dali. E tem que Aí ser em você- tempo real, né? Você quer acompanhar porque você acha massa, mas você tem que trabalhar. E aí... É difícil ficar trocando a câmera mesmo? Ou a gente, É a ou gente não tá é? frescando? Hamilton. Ih, quer não. Quer não? Mas, Márcio, a gente vai abrir aqui a sua primeira cartinha. Olha só a cartinha Márcio que a gente fez. Eu, como designer que sou, o corte tá terrível. Tá horrível. Desculpa, mas tá... Mas, Márcio, aqui a gente já conversou pessoalmente. Você sabe o que é que vai vir atrás da cartinha, né? A gente conversou pessoalmente, a gente esclareceu tudo, esclarecemos pros convidados. Mas a gente queria que você falasse O que você pro sentiu, nosso né? público, quando a gente responder, então, como foi perder um dos episódios aqui do Birimbelo. Márcio, agora é com você. Conte a sua história. Vocês me prometeram que ia deixar isso baixo. Deixa baixo, deixa baixo. Eu acho que eu cheguei à beira do infarto. Conhecendo Se Acalme como é. Meu Deus do céu, Nossa. como é que vai ser um negócio desse? Acho que ele pensou que tu ia surtar, assim, E horrendamente. eu acredito que teve um leve surtozinho ali, né? Uma doideira. Ao Teve, saber, teve. foi, Todo, pra acho que contar, todos nós. então... Não, mas fala aí como Meu- foi que você percebeu, como foi a questão de... Tu ter se tocado. é- Nossa, eu perdi o episódio que realmente não deu pra salvar, né? Depois que eu retornei do infarto, foi que aí... outro perrengue e como explicar, né? Porque eu não sabia explicar. Não tinha como explicar, eu não sabia, porque tudo funcionou bem na hora, né? Todos Foi- os testes, Sim, né? o erro grande foi de não ter testado aqui depois que terminou, como eu sempre faço agora, que eu não Uhum. esqueço mais nunca mais. Aí, E o que foi que deu de errado no episódio? por isso, o pessoal por entender isso o que é que deu. difícil. O que foi o erro? Foi Não espírito. saiu áudio, não saiu imagem, o que foi? Foi espírito, tenho certeza, gente, entendeu? Foi espírito, com certeza. O espírito da Nazaré veio ali só pra me atormentar. Porque não tem explicação, eu não tenho explicação. Não sei, Meu Deus. simplesmente não deu. Aconteceu! E eu acabei de chutar o negócio aqui, foi mal. Mas foi maravilhoso porque tivemos novamente o O Raul. Vamos contextualizar aqui o que foi que houve. Se você assistiu o episódio lá do cozinho do Raul, episódio 04. É no cozinho, não? É, no Tu cozinho. falou o cozinho. Cozinho. É porque o meu sotaque é do É Mississippi. britânico, é do britânico, Mississippi. sabe? O britânico Aí- do Ceará, sabe? Da hora na esquina. O que foi que aconteceu, gente? Ah, peraí. Houve... Menina, me respeita que a gente tá online aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. O que foi que aconteceu foi que a gente gravou com grandiosíssima Cassiopeia. Estão entrando no estúdio, pode O entrar. próximo, A próxima cartinha, tá mas entrando. pode entrar que a gente vai já voltar aqui pra você. A gente gravou com a grandiosíssima Cassiopeia. Um abraço pra Cassiopeia. Inclusive, O eu fui plot. pro aniversário da Cassiopeia. Foi futebol de sabão, longe pra caramba, mas a gente foi lá, voltei com os joelhos tudo ralado. Agora, tu imagina o Se Acalme no futebol de sabão? Futebol de sabão. Prefiro não imaginar. E aí a gente gravou com Cassiopeia e Raul, da bodega do Raul. A gente montou, assim, plot twist, a gente montou todo um roteiro pensado na dupla que tava aqui, porque pra você que vai começar um projeto de podcast agora, pode ter certeza que muito da sua identidade como projeto vai vir do seu roteiro. Então, todos os quadros, o que você vai trazer, como você vai abordar, a gente tem um jeitinho birimbelo, foi estudado pra isso, mas é um desafio que você vai ter que lidar aí, qualquer coisa você manda uma mensagem pra gente que a gente troca uma ideia. E aí, esse episódio teve um plot muito bacana, que a gente não vai revelar aqui. Porque a gente vai trazer ela de novo. Cassiopeia, você vai voltar, né? Tudo bom. E aí, o que eu acho que o que mais doeu em mim na Amanda foi justamente... o plot, a cara do Raul na hora do plot. Né? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Teve esse plot que, como foi a primeira vez, não dá pra voltar. E aí a gente sentiu mais nisso, de tipo, putz, a cara do Raul. O plot ali. Mas no geral, tipo, como a gente planejou e fez todos os nossos planejamentos, a gente já tinha colocado em pauta que um dia, possivelmente, a gente poderia perder um episódio. Eu acho que o que deixou a gente mais ok com tudo foi exatamente essa como é que eu posso dizer? A possibilidade. A possibilidade. A gente já contava a gente com a trabalha com possibilidade. tecnologia, né? Alguma coisa Tudo pode dar certo, errado. né?
Entendeu? Eu me aliviei um pouco mais quando eu soube que vocês esqueceram de avisar ele que perderam, né? Não foi só eu. Tudo bem. Que a gente esqueceu dele, né? Esqueceram dele, mano, aí. Galera, foi um caos. Quase caos. supera Foi o meu erro. um caos, mas assim, deu tudo certo. Márcio, você esteve aqui com o nosso projeto desde o início dessa temporada, né? Espero que Escutou várias coisas. Você colocou a gente em perrengues, a gente colocou vocês em perrengues. Deixa uma mensagem aí pra galera que tá escutando o Birimbela, tá curtindo o Birimbela até agora. Será que vai ter outra? Será que não vai ter? Mande sua mensagem. De tudo, né? Mande sua mensagem, sua percepção e o seu abraço, que a gente vai já mudar de cartinha. Galera, eu espero que eles estourem logo, porque o projeto é maravilhoso. Adoro estar aqui com eles, espero a renovação do contrato ali. Doido para o pagamento dele! O PV ali sorrindo. Espero muito que vocês acompanhem também a temporada do Spotify, que eu já comecei a fazer isso. Espero muito chegar logo na parte do São João, que é onde eu amo muito. E é isso. Incrível, Boa passagem de ano pra vocês. Olha aí, boa passagem de ano. E com isso a gente vai mudar de cartinha. Pra qual cartinha a gente vai agora? Mas eu queria dizer, antes do Márcio ir, ele disse assim, Hamilton, continue sem aprender a passar as câmeras, que a gente depende do Márcio. Tá? O Hamilton não vai pegar o emprego do Márcio, gente. Não vai. E no estralar de dedos, agora a gente vai mudar o personagem da cartinha em 3, 2, 1. Voltamos então com a nossa mágica da edição. As nossas cartinhas, vocês estão vendo aí, é o Márcio, o Renato e o Hamilton. Sendo que o Renato não tá aqui, né? Porque se não fosse pra passar perrengue, não era o Birimbela. Não era. Então a gente trouxe o substituto, o irmão gêmeo dele. Abre aí a câmera. Olha só como são iguais, gente. Estão muito iguais. Vamos explicar. O PV, junto com o Renato, eles são aqui, né, do Estúdio Livre. E tem um podcast Estilo Livre também. Vamos se apresentar. Opa, muito boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que você for assistir. Eu sou o PV Tavares, faço parte do Estilo Livre Podcast junto com o Renato. E a gente recebe esse pessoal aqui pra, né? Pra atrapalhar um pouco. Pra passar um pouco aqui, de né? perrengue. É isso aí. O cabaré é grande aqui. O Pablo tava trabalhando lá embaixo, a gente... Ei, PV, pode ajudar a gente? É porque assim, o Renato faltou, a culpa não é nossa. Que tinha que dar coisas erradas, né? Sempre a gente. Mas pra você que tá montando seu projeto, aprende com a gente que vai dar certo. Aprende que não fazer. A cartinha Renato era muito voltado pra ele. A gente queria saber se você também vai conseguir se posicionar. Porque a pergunta é: relembre as primeiras impressões do Birimbelo. Pra quem não sabe, a gente gravou um episódio piloto aqui com o pessoal do Estúdio Livre, em que a gente revela que teve uma reunião antes, pra gente se conhecer. E do nada eu transformei a reunião, tipo, numa entrevista de emprego. Com análises de quesitos, com critérios, com notas das coisas, né? Relembra um pouquinho aí, na cartinha Renato, esse seu sentimento. Olá, eu sou o Renato Tavares. Né? O homem aqui é metódico, viu, mancho? Eu pensei que ele ia contratar a gente, eu pensei, na verdade, né? Quais são as suas habilidades profissionais? Rapaz, eu sou... Aí ia dizer já. Enfim, como eu falei, o cara é muito metódico, né? Muito organizado e tudo mais. Mas é bom, cara, é bom. A gente aprendeu muito contigo também, né? Em como procurar tornar as coisas mais profissionais. Não implementamos ainda, mas aprendemos. Tudo bom! Vai dar certo, entendeu? O feedback, gente, o feedback é um presente. Você abre e usa o presente se você quiser. Se você não quiser, não usa. Ai, gente, Mas é porque é pra 2023, entendeu? A gente tem um monte de coisa engavetada pra implementar só em 2023. Mas e essa vai ser uma delas. Quem conhece o Gaspar há muito tempo, no caso eu, sabe que os Quem? feedback... Gaspar? Quem é? Foi mal. Quem conhece o CAK há Você muito que era tempo? ele, o Gaspar. Não é o Whitson. Vai dizer, ele não é o Whitson, não. Ele é o Whitson. Gente, voltando. E Gaspar, o Gaspar é outra persona. Aqui, vamos, se acalma. sim. Eu conheço o CAK há muito tempo. E sabe que os feedback dele são os feedback. Aí recebe, né? Eu só me lembro no WhatsApp, eu passando feedback pro Márcio e ele se tremendo todinho.
textões, mas tipo, cara, Tá tudo bem. tu que pediu o feedback, velho. E aí o feedback é positivo, se liga ele. Mas é porque é textão, macho, mas é, eu tô elogiando as coisas. Não, mas é porque não sei o que. Calma, relaxa. Eu tô gostando, eu tô achando bom. Mas é isso aí. A palavra é organização, né? E profissionalismo. Como foi depois? As duas, no caso. Terminou a reunião, como é que vocês se sentiram, assim? Como foi olhar entre vocês? Cara, foi bem isso que eu acabei de falar, porque a gente ainda não tem esse toque de colocar as coisas, os pingos nos is, entendeu? Tudo certinho, porque realmente precisa, né? Sim. A gente precisa de ter um profissionalismo, né? Nesse tipo de situação, para evitar imprevistos, entendeu? Então Certos desconfortos, né, também. Tudo isso precisa ser alinhado antes. Foi bom. Foi bom, tá aprovado então a equipe Birimbelo? Tá. Tirando o Severino, nosso quebra-galho, que é o Hamilton, a gente não... Eu só não gostei de uma coisa, não trouxeram marros doces. A minha esposa gostou que só, mas eu gostei também. Um arroba e um beijo pra brigadeirinha da bebê. Ela teve um pequeno desfalque nessa temporada. Nessa temporada não, nesse episódio de hoje, porque a Pob ela trabalhou feita uma condenada pra entregar os panetones, né, do Natal, e a Pob entrou em recesso. Inclusive, você não está vendo brigadeirinha nesse episódio de hoje, mas em quase todos os outros você vai ver brigadeirinha, em todos os outros você vê. Os outros. E Brigadeirinha é bom, top. Brigadeirinha é top. É bom mesmo, é bom. Vale 1,50. Não, que é isso. Respeita o padrão birimbelo. Aquele pivete, né, do Ricinho. E é nesse clima aqui de brigadeiria da bebê, final de ano, feedback, estúdio, contratado, que a mágica da edição vai ocorrer de novo em 3, 2, 1... Nessa mágica de estúdio, viemos então pra terceira cartinha, que é que é a cartinha nada mais nada menos que Hamilton. Meus fofinhos. Olha aí, ele tá se abrindo aqui, gente, porque no off foi uma bagunça. Caos. Esse episódio tá sendo um caos. Tudo bom? Beijos. Tá, sou pimpa. E é isso. Mas vamos voltar aqui pra nossa última cartinha. A gente vai encerrar esse episódio enquanto o Márcio diz pro Hamilton se afastar. O Hamilton vai se afastar. Testa Mas aí, sem Márcio, quebrar ver se ele nada. tá enquadrado. Pronto, enquadrou melhor. É porque o bicho tá grande. Vamos... É teu chifre. Vamos... Me respeita que eu sou o host. Vamos lá, vamos abrir aqui a última cartinha do Hamilton. Hamilton, aqui o assunto é sério. Vamos lá. Como é apoiar o sonho da pessoa amada? Então estamos aí no nosso casal birimbelo, os dois aí, namorides. Como é pra você, então, tá ali junto com a pessoa que você se relaciona, no planejamento, quebrando o galho, participando muitas vezes aqui, né? Como é essa sua experiência? Apoiar o sonho da pessoa amada. Tu entendeu a pergunta, né? Entende? Tá aí, ó. Apoiar é isso, ó. Entendeu? Inclusive lá no Spotify tem perrengue disso. Não é possível, galera. Não é possível que isso se repetiu no nosso último episódio. Porque o Hamilton não entendia as perguntas que a gente fazia a ele. Então, meu que. Ah, meu Deus. Eu entendi, velho. Supletinho. Pois vamos aqui, vamos de novo, bonitinho. Como é, Hamilton? Eu só li a pergunta de novo, gente. Pois vai. Ó, apoiar o sonho da minha digníssima noiva, pra mim é muito satisfatório. Porque ela crescendo, eu cresço junto com ela. Eu acho que um casal tem que apoiar sempre os objetivos do outro para crescerem sempre juntos e sempre tem que ter o apoio um do outro. Facilita muito as coisas na vida. Isso? Eu pensei que ele fosse falar assim, ela crescendo, eu sou bancado. Vocês estão vendo aí, ó. Isso. Mas eu invisto nisso também, viu? Eu só deixei em off, porque eu tô investindo nela pra um dia ela me bancar mesmo, né? Mas... E pra quem não sabe, o Hamilton, ele não tá só na contra-regra aqui. Quando a gente tem reuniões, né? O Hamilton vai, fica lá na minha cama dormindo. Esperando. Enquanto a gente tá se reunindo. Levando coisa, comprando aqui também. Sou burro de carga daqui, eu. Qualquer coisa. Eu vou pegar o chicote aqui. Não, mas agora também é uma mensagem minha.
valeu por apoiar o projeto. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que tem muitos perrengues que a gente nem conta, né, Amanda? A gente várias não... a gente deixa em off. Muita coisa a gente passa e só quem tá ali dentro mesmo pra colocar algum projeto de pé, pra colocar alguma ideia assim pra frente, sabe que tem que ter esses planejamentos, tem que saber lidar com alguns imprevistos, né? Fazer algumas adaptações. E você ajudou isso absolutamente bem. Que se você aí de casa viu as entradas do Hamilton durante os episódios, você vai ver que ele esteve muito presente em vários. Em vários, foi citado em quase todos, né? Eu só quero ser remunerado, né? Assim, trabalhar de graça. Você é quase da equipe, meu filho. Você fez... Quase? Quase. Não, Quase meu filho. que você não tem carteira assinada. Vamos me botar na equipe, pelo menos. Uma medalhinha. Uma menção honrosa aqui. E... Eu sou aqui chamado de tudo que é jeito. E aí a gente vai se despedindo desse nosso último episódio do Birimbelo. Inclusive, essa blusa aqui eu usei no episódio perdido, viu, Márcio? Essa aqui era a blusa que eu queria trazer, porque a Milton e a Amanda são empreendedores aqui. Eu fiz questão de apoiá-los também, muito antes de Birimbelo. É sempre nós três juntos apoiando uma doença do outro. Na doença e na doença. Saúde financeira tá faltando um pouquinho. Aí, não tem, né? Saúde aqui, financeira. essa blusa aqui era da Frígidos, a loja aí do nosso Hamilton. Inclusive, hoje eu já mandei ligações pra ele, macho. Cadê aí o teu CNPJ, tuas coisas? Porque o corre é pesado mesmo, né? Pra quem tá apostando, empreendendo numa ideia, numa loja. Enfim, a postura empreendedora ela é muito desafiadora pra galera que tá iniciando, né? Então aqui era uma blusinha da Frígidos, que eu adorava a marca de vocês. Eu ainda torço muito pelo Frígidos. Pelo retorno, assim, pelo retorno, né? A Amanda, aí, empreendedoríssima, dona e proprietária dos melhores chocolates de Fortaleza, a Brigaderia da Bebê. Pra quem Acho não que sabe, a ninguém Amanda... nunca soube, né? A Amanda é a dona, é a bebê. A brigaderia é dela. Não é porque é minha amiga que eu faço o merchan. Não é também porque é no Birimbelo, porque eu já fazia merchan da Brigaderia da Bebê. Antes de qualquer projeto. Certo dia, gente, ele mandou uma foto, ele tava em algum canto. Aí ele ganhou um brownie de... Não sei, não vou falar nomes. Ganhou um brownie, ele pegou e bateu a foto. Muito ruim, prefiro o teu. Desse jeito. Mas, amigo, é pra apoiar mesmo o rolê dos outros. Então, aqui eu trouxe representando a Frígidos, o nosso episódio do Birimbelo. Sim. A Brigaderia da Bebê esteve presente aqui em todos, ela só não nos veio episódios. hoje por motivos, né? De perrengue. De perrengue. E aí, pra finalizar, de verdade, uma perguntinha pra vocês dois. Que os dois viveram as duas temporadas. A Milton estava lá na primeira temporada. A Milton estava na segunda temporada. E eu vou jogar na mesa aqui. Eita. Qual foi a melhor temporada do Birimbelo? Eita. Responde, amor. Tu responde primeiro. Oxi. É pros dois, Essa é pros eu vou dois. responder, Eu acho. Mas é porque tu, como tá de fora, Eu- é mais fácil ó. responder. Eu sou de fora não, sou daqui, papai, respeita. Aí, lá ele. Vai. Ó, pra mim, é a segunda, certo? Eu gostei muito da primeira, não é... Aqui foi um passo grande da primeira. Agora, a segunda, porra, estrutura ficou foda. Foi pra YouTube. Querendo ou não, você nota um crescimento do Se Acalme, em questão de, até mesmo de apresentação, tudo, da Amanda também. E eu acho que quando você tem um contato visual com os apresentadores, você cresce, você tá aqui, não é só assistindo, você entra no episódio. Então, pelo que eu assisto e pelo que eu vivencio aqui, cara, tá top. Não percam, vão lá no Birimbelo que... Ui, ele mandou um beijo no meu... Amanda, agora é com você. Qual a melhor temporada? Primeira ou a segunda? A que a gente mais teve perrengue foi, acho que com certeza foi a primeira, né? Foi a primeira. A que a gente mais teve perrengue foi a primeira. A que foi mais neutra Neutri. foi a segunda. Apesar de a gente ter tido muito perrengue ainda também.
Mas eu acho que o passo de ter ido pro YouTube foi um passo bem grande. A primeira temporada, ela tem um peso muito grande que a gente aprendeu, a gente teve a experiência do que a gente viveu do processo de tudo que a gente estudou durante um bom tempo. A primeira temporada, ela é a concretização de algo. Acho que a segunda temporada, ela é a lapidação do que veio a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada, pelo fator histórico que ela carrega e pelo peso de experiência que a gente tinha, que era 0, eu fico com a primeira temporada. A segunda temporada foi incrível, mas a segunda temporada a gente já veio com uma carga de sabedoria maior, de experiência maior, de saber lidar melhor com os convidados, de saber apresentar melhor, de saber fazer um conteúdo que você, ouvinte, telespectador, seguidor, né? Não sei como é que ainda fala, a gente está aprendendo. Fixasse no episódio de hoje, que durou mais de 1 hora, né, no caso, e gostasse, né, do conteúdo. Então, pela carga emocional e toda, fico com a primeira. E você, Agora... se acalme. E agora eu vou perguntar pra você que tá aí em casa. Não, eu quero ouvir a sua resposta. Eu quero que você se posicione. Irei me posicionar diretamente. Eu não fujo não, gente. Eu não fujo, não. Eu só fujo de gente chata. Boleto. ali E no- boletos. E Não, de boletos. boleto eu tenho que encará-los mesmo, porque... Na meu nome verdade, fica ele sujo. tava procurando ontem panelas pra comprar. Vamos lá, eu vou ficar com a primeira temporada também, a minha preferida. Justamente por conta de processos de gestão, de projetos, assim, como faz parte da minha profissão, como eu vi, assim, um salto muito maior do 0 pra primeira do que da primeira pra segunda. São desafios diferentes, tá, galera? Total. Inclusive, vamos trazer números aqui. No nosso Spotify, a gente recebe as Estatística. as estatísticas tudo direitinho. E aí o que foi que aconteceu? No Spotify, a gente teve a audácia de lançar 2 temporadas no mesmo ano. Pra um projeto que são 2 pessoas na equipe, um projeto que não tem ninguém por trás, Um né? projeto que é todo inteiro do nosso bolso. Todo financiado por nós, inclusive patrocinadores, estamos aqui. aceitando. Respondam nossos e-mails, por favor. A gente quer pelo menos um não. E justamente a gente recebeu muito não. A gente recebeu, assim... inclusive a falta de resposta é muito paia pra quem tá começando, tá? Se você recebeu alguma proposta de um projeto pequeno, responde, cara. Nem que seja o não, é melhor você responder com o não do que você não responder. Porque É muito- você fica na expectativa, ele não respondeu ainda. Será que existe a esperança e tal? É muito melhor, por mais que você diga um não cru e seco na cara da pessoa ou do projeto, do que você só deixar pra lá, entendeu? Tá tudo bem. O só deixar pra lá é muito paia. E tá tudo bem dizer não, né? Tá tudo bem você negar. Às vezes a gente pede pra uma empresa menor, né? E não tem condição. Tá tudo bem dizer não, a gente vai entender. Você não é obrigada a nada, né? Mas só responda. Isso, só responda. Eu tô aqui com um pequeno perrenguezinho que eu não tô achando que eu tô querendo. Achei, a gente tava fazendo hora achei. aqui. Márcio, eu juro que tá terminando. Olha só, vamos trazer aqui números. O Birimbelo lá no Spotify, se você ainda não segue, vai lá no Spotify e deixa o sininho lá, segue a gente de verdade. Olha só, a gente tá em top 10 de 182 fãs. Então, 182 pessoas que consomem podcast, nós somos o 10º de consumo. Isso é uma grande coisa. A gente tá em 5º de 137 fãs. Se liga? Então, assim, de 137 que afunilou, a gente tá em 5º ainda. Isso pra gente ainda, tipo, já é alguma coisa. E somos o top 1 de 62 fãs. Então, teve gente aí que assistiu, nossa, a gente assim, segue, a rodo. interage. A gente tem enquete lá no Spotify também. Do YouTube, a gente já tem mais de 100 inscritos em menos de 4 meses de... Menos?
de programa oficialmente no YouTube, sem investimento em tráfego pago, que é uma coisa que a gente pretende implementar diretamente, fazer assim campanhas de investimento mesmo, porque a gente teve muito contato, por exemplo, com a galera do Podcast Experience, né? Sim, a gente foi no primeiro, né, que teve aqui, a gente conseguiu absorver várias informações que eles deram, né? E, inclusive, a gente conheceu convidados que vieram pra cá dentro do Podcast Experience. Vozãocast, um oi pra você, né? Eles dois, inclusive. foi A gente os dois. conheceu lá no O Podcast Thales Experience. também foi lá. Então, vale a pena você que quer começar um projeto de podcast, começar a ser inserido nesse universo aí do audiovisual, da podosfera, nesse ambiente. Busque aí na sua cidade ou no seu estado gente que esteja trabalhando com isso também, porque vale a pena você aprender com os perrengues de quem tá passando, inclusive os nossos. Do YouTube, a gente teve mais de 250 horas contínuas de consumo para um projeto que não tem ninguém por trás, que a gente não tem nenhuma estrela, assim, de Instagramer, blogueiro de verdade. A gente tem os conhecidos regionalmente, né? Não, conduzindo, eu tô falando. A gente aqui conduzindo. não é ninguém na internet, a gente conseguiu... Ninguém conhece a gente, eu acho muito que... consumo. Se a Calme tem quantos seguidores? 1000 e pouco. Eu tenho 2 e um pouquinho mais. Eu tenho mais, eu tenho 700. E estamos aí, assim, e quando a gente vai fazer as comparações com grandes blogueiros, os nossos Reels batem mais visualizações. Sim, O número de curtidas a gente não chega tanto, assim, a nível de comparação, mas a gente chega a número de visualização que eu fico assim, cara, como é que pode a pessoa com 500 mil seguidores, 700 e não sei quantos mil seguidores, não ter o alcance que a gente tem? E, assim, a gente começou a implementar também as evoluções da primeira pra segunda, Sim. né? Questão de áudio, questão de Reels, questão de edição, muitas estratégias ali por trás que, se vier uma terceira temporada, vai ter mais coisa diferente aí. Então, você que tá escutando a gente, deixa aqui nos comentários qual foi a sua melhor temporada aqui do Birimbelo, porque eu sou o Se Acalme e o nosso projeto é justamente trazer histórias que provavelmente você não escutaria por aí. Dessa vez a gente se despede de 2022 com um grande abraço, mas a gente te convida a escutar os próximos episódios do nosso Birimbelo.